da Bíblia é um Deus de milagres. No entanto, quando nesses contextos que enfatizam milagres, nesses contextos que pregam milagres, que fazem grandes movimentos de milagres, quando eles usam essa expressão, o que eles querem dizer é que o Deus da Bíblia é um Deus exclusivamente de milagres. Existe uma espécie de reducionismo na consideração da divindade. É o Deus de milagres. Portanto, considerem isso. Existe um reducionismo nesses contextos, nesses meios, quando pensam acerca de Deus, o Deus exclusivo dos milagres. O Deus que está ali para servir os meus interesses por cura e as minhas necessidades por intervenções milagrosas e grandiosas de Deus aqui na minha vida. Existe muito disso nesses movimentos. Mas existe uma outra proposição que eu quero fazer com vocês, de outro movimento um pouquinho mais antigo. Um movimento do século XIX, final do século XIX. E esse movimento foi conhecido como teologia liberal. Eu vou explicar o que isso significa. Geralmente a teologia liberal, eles negam coisas que para a gente é muito caro, que para a Bíblia é muito caro também. Eles negam que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, por exemplo. Eles vão dizer que as crenças que se tem na Bíblia acerca de Jesus são apenas mitologias por parte dos discípulos para influenciar acerca da fé. São mitologia por parte dos discípulos para fundamentar o cristianismo. É isso que geralmente os liberais pensam. Eles negam, por exemplo, os milagres todos da Bíblia. Eles vão dizer que esse livro que consideramos como a palavra de Deus infalível e inerrante, a palavra de Deus comunicada a nós, do próprio Deus revelado, eles vão dizer que esse livro aqui não é infalível e inerrante, é mais um livro, dentre outros livros da antiguidade. Há uma disparidade aqui. Uns reduzem Deus ao milagre. O outro movimento, ele exclui o milagre e exclui Deus também. Percebe? Existe uma disparidade grande aqui. Um enfatiza demais o milagre. O outro não enfatiza nem um pouquinho o milagre. Muito pelo contrário, nega o milagre e nega Deus também. Mas o que os milagres vêm a significar? Acredito que o primeiro movimento, inclusive, é mais no nosso contexto. Nós vimos isso com mais assiduidade. No entanto, para aqueles que têm lido um pouquinho de teologia, têm compreendido algumas realidades acerca da palavra de Deus, é possível verificar esses aspectos tão grotescos da teologia liberal, de que não há milagres na palavra de Deus, de que esses milagres foram mitos e foram inverdades, e não coisas que aconteceram no fato, no tempo, na história. Diante de tantos pensamentos sobre os milagres, qual é o significado que milagres na Escritura têm e que nós precisamos trazer para a nossa reflexão, até para que algumas coisas fiquem claras para a gente? Jesus operou milagres com alguns propósitos e objetivos. Uma das coisas que fez Jesus operar milagres era porque ele era movido por compaixão e misericórdia. Já devem ter visto isso nas Escrituras. Movido por compaixão e misericórdia, Jesus operou milagres. No entanto, essa não era a única razão pelo qual Jesus fez milagres. Uma das razões, e a principal razão, pelo qual Jesus operou milagres no seu tempo, ali narrado nos 4 evangelhos, é porque eram sinais da vinda do seu reinado redentor. Então, a primeira consideração, era símbolo, representava, significava que o reino de Deus, prometido nas páginas do Antigo Testamento, agora estava presente entre os homens. Por isso as manifestações dos milagres. Mas não apenas isso, os milagres também tinham o potencial revelador. Os milagres revelavam quem era Jesus, o caráter de Jesus, a identidade de Jesus. E há coisas sobre a identidade de Jesus aqui revelada nos milagres que eu gostaria de poder observar com vocês, que eu gostaria de ver com vocês e ler com vocês. Eu já vi algumas pregações, alguns sermões, algumas reflexões sobre esse trecho. Nas pregações que eu vi sobre esse trecho bíblico, essas distinções que nós acabamos de fazer na introdução faz muito sentido. Eu vou explicar. Nas pregações que eu vi sobre esse trecho, o que geralmente se dizia é que Jesus aqui está nos transmitindo, essas eram as aplicações, Jesus aqui está nos transmitindo o modo pelo qual nós podemos lidar com as tribulações e turbulências das nossas vidas. E eu acredito que isso encontra um lugar nos nossos corações.
Eu acredito que quando nós queremos ler esse texto, nós queremos encontrar isso de certa forma. O nosso país, por exemplo, vive momentos de turbulência, tanto em relação à epidemia, que parece que está em graus ainda mais fortes aqui atualmente nesse ano, como também outras questões políticas que nos deixam com diversas interrogações. São turbulências que o nosso país passa. E, de fato, as nossas necessidades, às vezes, elas se tornam o pressuposto, ou seja, o ponto de partida pelo qual nós queremos ver o texto bíblico de acordo com aquilo que nós precisamos. No entanto, esse trecho aqui, esse milagre de Jesus aqui, diante dessa tempestade, ele não tem por objetivo revelar como nós lidamos com as nossas necessidades. Ele tem por objetivo responder uma pergunta, e essa pergunta é a seguinte: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o ponto. Percebe que o eixo é distinto daquilo que geralmente nós fazemos com esse texto? Esse texto não está dizendo algo que aponte para as nossas necessidades, daquilo que nós queremos ou precisamos. Esse texto aponta na direção de Jesus. É dele que esse texto quer falar. Portanto, nós não podemos fazer a seguinte pergunta para esse texto: o que ele quer resolver nas minhas tribulações e turbulências pessoais na minha vida? Não é dessa forma que esse texto quer lidar conosco. O que esse texto quer falar conosco, a interrogação, a pergunta que ele tem para a gente é a seguinte: quem é este que até o vento e o mar me obedecem? O centro desse texto não somos nós e as nossas necessidades. O centro desse texto é Jesus, o seu caráter e identidade. Por isso é importante que a leitura que nós façamos sobre ele é com base justamente naquilo que já afirmamos. Esse texto revela a obra, vida e ministério de Jesus. Esse texto revela o caráter do seu reino redentor presente entre a gente. Se isso mudar na maneira como nós lemos esse texto, tudo muda. Muda muito a maneira como lidamos com ele. Então, eu quero começar entrando no texto, mas eu quero propor a seguinte divisão para a gente hoje. O primeiro ponto é sobre a humanidade de Jesus. O segundo ponto, acerca da fé vacilante dos discípulos, que será um ponto mais breve de transição. E o terceiro ponto, a divindade de Jesus. Repito para vocês: a humanidade de Jesus, a fé vacilante dos discípulos e a divindade de Jesus. Observe comigo o texto, por favor, aqui no versículo 36. Eu quero que vocês notem comigo uma coisa aqui. O texto vai abrir dizendo: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. É interessante, quando nós comparamos esse recorte de texto, como os outros evangelistas narram essa história. Existem alguns evangelhos que são chamados evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Os outros evangelhos, Mateus e Lucas, também narram esse trechinho, mas existe uma diferença importante, existem alguns distintivos em como Marcos narra esse texto e em como esses outros evangelistas falam sobre esse texto. Marcos, diferente dos outros evangelistas, ou seja, daqueles que trouxeram relatos sobre Jesus, Marcos, ele vai nos pormenores do texto, ele entra nos detalhes do texto. Quando Mateus e Lucas lidam com esse trechinho aqui, por exemplo, Jesus, de modo que o mesmo estava se enchendo de água, enfim, verso 38, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Você percebe aqui que Marcos está sendo bastante detalhista na descrição. Jesus está na polpa, numa parte do barco, e ele está com o travesseiro dormindo. Os outros evangelistas, quando narram esse trecho, eles vão dizer o seguinte: que Jesus estava dormindo. E quando eles discorrem sobre esse trecho, eles não mencionam as falas das narrativas como falam, sabe? Eles geralmente apenas dizem que as falas aconteceram, ok? Vocês devem distinguir isso quando vem, por exemplo, algum livro de literatura. As falas de Jesus, por exemplo, nos outros evangelhos são mencionadas. Aqui as falas são colocadas em termos literais e integrais. Marcos está preocupado com os detalhes. E existe uma razão pelo qual sempre quando alguém escreve uma narrativa, escreve uma história, ele emprega detalhes. E essa razão é porque quem emprega detalhes quer que você visualize, quer que você imagine. Ao lidar com esse texto, imagine, visualize em sua mente.
Imagine Jesus deitado no travesseiro, imagine as tempestades, imagine o desespero dos discípulos. Marcos quer trazer-nos para dentro da narrativa. Ele quer que nós possamos visualizar como tudo aconteceu ali dentro. A partir disso, vamos continuar, portanto. Isso aqui é algo importante, como nós lidamos com esse estilo literário, com esse texto aqui em especial. O ponto central de começo dessa narrativa aqui é o problema. E qual é o problema que esse texto nos traz? Existe uma tempestade. Jesus estava com seus discípulos pregando e ensinando, e então ele resolve passar por outro lugar, para outra parte. Diante disso, eles atravessam o mar da Galileia e vão para outra parte, para que Jesus possa dar continuidade ao seu ministério de ensino e então de pregação. O que acontece é que uma tempestade acontece. O que acontece é que vem do nada uma chuva, um vendaval, que deixa os discípulos em estado de desespero. Pedro, Tiago, João, esses homens eles conheciam o mar da Galileia. Algo como uma tempestade acontecer aqui era inteiramente previsível. Esses homens poderiam ver isso acontecer. Eles eram veteranos ali, como eu posso dizer dessa forma. Eles tinham o hábito de estar constantemente nesses mares, pescando e fazendo outras coisas. Por que então a surpresa? E aqui é válido mencionar alguns detalhes. O mar da Galileia é 215 metros abaixo do nível do mar. É cercado por montanhas. E geralmente, sob essas circunstâncias, as ondas são grandes, o vendaval é forte e costumeiro. Isso realmente acontece. Mas os discípulos estão surpresos. Salvo esse detalhe técnico que eu passei para vocês, e geográfico também, existe esse aspecto. Esses homens conhecem esse mar. Por que então a surpresa? O que nós podemos afirmar é que a tempestade estava além do que o habitual. Estava além do que os discípulos geralmente poderiam prever. E diante disso, eles entram num estado de desespero. A palavra vento aqui, inclusive, e por favor, à medida que isso for exposto, visualize essa ideia, visualize a narrativa. E a palavra vento aqui, esse vento forte que chocou esse barco, ela pode ser traduzida no grego, por exemplo, como furacão mesmo. Não necessariamente o furacão aconteceu ali, como aqueles que nós vemos acontecendo em outras partes do país, mas um redemoinho, um vento forte, certamente. A expressão furacão aqui, no texto original, é usada para dar ênfase ao que está acontecendo. É além do que os discípulos podem conter, o que podiam imaginar também. E assim eles estão em estado de desespero. Mas enquanto os discípulos estão lá desesperados, gritando, afobados, como Jesus está nesse momento aqui? Jesus está dormindo, ele não para de dormir. Jesus está ali no mais profundo descanso dele. E eu quero entrar nos méritos do descanso de Jesus aqui com vocês. E eu prometo para vocês que eu não vou alegorizar o texto. Eu vou entrar nos termos do significado do texto que são apropriados para ele. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero entender é a conexão que isso tem com o Antigo Testamento em determinados aspectos. E eu quero convidá-los a irem comigo ao texto do Salmo de número 3, versículo 5 e versículo 6. Salmo de número 3. Observem o que o texto diz aqui. E como a gente vê Jesus nesses salmos. A gente vê o coração desse salmo de Jesus. Salmo de número 3, versos 5 a 6. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim, de todos os lados. Jesus conhecia esse texto. E eu posso dizer para vocês que ele está cumprindo esse texto perfeitamente na sua própria vida. A condição externa é desesperadora, mas ele está em paz. Ele pegou no sono e estava dormindo em paz. A condição é desesperadora, é como realmente está acontecendo aqui nos Salmos. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim em todos os lados. Apesar do Salmo estar falando sobre uma tribulação de guerra, Jesus está numa condição também de tribulação. Outro Salmo também, um pouco mais adiante, na mesma página, provavelmente, da Bíblia de vocês. O Salmo de número 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A confiança desse salmista está no coração de Jesus. Jesus está calmo e está em paz enquanto dorme. Esse era o modo de Jesus dormir, ao que parece. Assim como está sendo dito aqui nesses salmos.
Jesus sabe o que é incorporar as Escrituras à sua própria vida. Portanto, a tribulação pode estar acontecendo, mas ele está em paz, de acordo com esse salmo. Há outras coisas também a considerar. Jesus, ele continua a dormir apesar das tribulações, por causa do extremo cansaço que ele está passando. Isso pode ser justificado biblicamente. Quando vocês vão até o versículo 35, por favor, repouse seu olhar aqui no verso 35. Olha o que o texto vai dizer. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. Olhe o detalhe do texto, que às vezes nós podemos deixar passar despercebido, sendo já tarde. E o que acontece anteriormente a esse texto? De modos anteriores desse texto, Jesus está ensinando. E ao que parece, ele ensinou durante longas horas, ele ensinou o dia inteiro. No capítulo 4, no versículo 1, por exemplo, é dito: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. Então, Jesus, ele começa o seu doutrinamento e ele começa a ensinar muitas pessoas, a multidão dos seus discípulos. E ensinar é algo que cansa. Lembro de uma pregação do Paul Washer, onde ele vai dizer o seguinte: por vezes, depois de pregar por 1 hora, eu sinto como se tivesse corrido uma maratona. E pessoas que ensinam e pregam regularmente podem validar essa experiência. Ensinar traz desgastes físicos, traz desgastes mentais e até mesmo emocionais em muitos sentidos. Então Jesus está aqui, ele ensinou o dia inteiro e ele está muito cansado. Porque é ao entardecer que ele para o seu doutrinamento e vai com os discípulos para outro lugar. Ele está cansado. Há uma situação da minha infância que eu nunca esqueço. E ainda sobre esse tópico do cansaço de Jesus. Eu tenho um tio que é muito estimado, nós o amamos muito. E ele é um dos homens mais trabalhadores que eu já conheci na minha vida. Ele é um tipo de homem que oferta ajuda, é o tipo de homem diligente no seu próprio trabalho, cuidadoso com o seu próprio trabalho e faz isso muito bem. Ocasionalmente, há muito tempo atrás, quando eu ainda era criança, ele vinha do seu trabalho e ia lá para minha casa. E eles iam lá para poder jantar com a minha família, para poder estar lá com a nossa família. E era interessante, porque era nítido o seu cansaço. Eu olhava para os olhos dele, estavam avermelhados os olhos dele. Ele tinha uma fala mais devagar, porque ele realmente trabalhava muito. E ele era um homem tão trabalhador que agora ele é um homem aposentado, mas ele continua trabalhando. Ele vai ao trabalho dele para executar o seu serviço. Ele gosta do trabalho, ele valoriza o ato de trabalhar. Naquele dia ele estava muito cansado, ou naqueles dias, porque isso aconteceu muitas vezes. E era interessante que depois que a mesa estava posta, que todo mundo pegava a sua janta para comer, nós olhávamos para o lado e estava o meu tio com um prato na mão, apoiando e dormindo. Eu ficava pensando como isso poderia acontecer. Ele estava com um prato na mão, sustentando um prato de comida, e ele estava lá dormindo com o prato na mão. Mas é porque ele estava cansado. Eu posso pensar em outras ocasiões. Muitas pessoas aqui têm rotinas de trabalho e de estudo, por exemplo. Trabalha de dia, estuda de noite. Isso é algo pesado. Ou estudam muito, ou então trabalham muito. Quantos de vocês, voltando para casa, não passaram do ponto? Provavelmente pode ter acontecido, ou quase acontecido. Passaram do ponto enquanto estavam dormindo, no seu cochilo do ônibus ou então do trem. Isso acontece, e acontece às vezes por uma razão. Quando o cansaço extremo toma conta da gente, não existe ocasião para contê-lo, ele simplesmente vem. Isso é provado pela experiência, pela nossa própria experiência com o cansaço. Quando o cansaço toma conta das nossas vidas, é difícil contê-lo. E ele acaba acontecendo em circunstâncias não ideais, como é o caso de Jesus. Nós podemos inferir ou pensar aqui que era melhor Jesus chegar do outro lado do mar para descansar. Mas não dá para contê-lo. Ele descansa ali, ele dorme ali. Jesus, que nós adoramos e louvamos aqui nesse culto, ele estava cansado, a ponto de dormir no barco e não esperar chegar do outro lado. Por que isso acontece com Jesus? Por que está cansado a esse ponto? Isso é porque Jesus era homem também. Jesus era homem, verdadeiramente homem, perfeitamente homem. Jesus era homem como nós somos homens, salvo por um aspecto. Na sua humanidade nunca houve a mácula do pecado, nunca houve a presença do pecado, mas Jesus era homem. Jesus, ele tinha seus gostos pessoais. Jesus tinha seu próprio temperamento. Jesus tinha sotaque. Jesus tinha o seu modo de ser em muitos aspectos, que talvez fosse distinto em nós. Jesus tinha seu próprio tom de voz.
Jesus tinha a sua própria rotina. Era um homem como nós somos homens. Existe um trecho de uma canção de um grande poeta e escritor e também, mas principalmente poeta e cantor cristão chamado Estênio Marços. Alguém já ouviu falar dele aqui? Estênio Marços, ele canta uma música belíssima, onde na primeira e segunda estrofe ele vai cantar o seguinte: entra, mestre, descansa um pouco, estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, já fechei portas e janelas para a rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dor. A humanidade de Jesus continha esse tipo de coisa. Alguém rouco, alguém com muita sede, alguém cansado, alguém exaurido. Jesus era verdadeiramente homem. Essa doutrina da humanidade de Jesus, ela foi cara no decorrer da história da igreja. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos perceber que muitas pessoas estavam dispostas a morrer para defender o fato de que Jesus era verdadeiramente homem e perfeitamente homem. Muitas pessoas estavam dispostas a entrar em sérios e duros debates para poder sustentar o fato que Jesus é homem. Esse artigo de fé, ou seja, essa confissão de que Jesus é de fato um homem, verdadeiramente homem, é o tipo de coisa que, se nós tiramos do nosso arcabouço de fé, nós comprometemos a nossa fé. A humanidade de Jesus é fundamental para a nossa fé, e poucas vezes nos vemos pensando sobre isso, inclusive. Precisamos considerar a própria humanidade de Jesus, sem titubear. Houve uma heresia que surgiu no século V. Essa heresia era dos docetistas. Os docetistas, aqui eu posso explicar qual era o centro da doutrina deles. Eles afirmavam que Jesus não era plenamente homem e verdadeiramente homem. Eles diziam que Jesus parecia ser homem e que a humanidade de Jesus era apenas uma ilusão acontecendo ali. Era o que eles afirmavam sobre isso. E a razão disso é que, na visão deles, o corpo humano, a matéria, é o corrupto e impuro. Portanto, Jesus não poderia estar num corpo humano, já que é corrupto e impuro. Um grupo de homens, de bispos e pastores, se reuniram para poder combater isso, e foi conhecido como o Concílio da Calcedônia, no ano de 451, em outubro de 451, e esses homens afirmaram com diversos argumentos, é um documento lindíssimo e extenso, de que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, e usaram os melhores argumentos racionais para poder definir esses termos. O que é interessante é que o Concílio da Calcedônia afirmou de maneira dogmática, proposicional, lógica e racional a humanidade e divindade de Jesus numa única pessoa. Mas Marcos não faz isso, ele não chega nem a fazer isso. Apenas num texto, apenas nesse recorte de texto que nós estamos lidando aqui, ele afirma as duas coisas. Ele narra a humanidade de Jesus aqui. Irmãos, é impossível fugir do fato de que Jesus é homem quando lemos esse texto. Ele está dormindo, ele está cansado. Jesus é homem, é verdadeiramente homem. Isso tem sérias implicações para a nossa fé. Eu não vou entrar no mérito delas agora, eu vou fazer algumas aplicações no final do nosso estudo bíblico e do nosso sermão sobre isso. Mas pensar em Jesus como homem tem sérias implicações para a nossa fé. Eu quero continuar com vocês. E eu quero pensar na fé dos discípulos. Existe uma forte reflexão aqui no texto sobre a fé dos discípulos. Observem aqui comigo, no versículo 38, aqui a partir da parte B do versículo. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Quando esses homens acordam Jesus no estado de desespero, Jesus censura esses homens. É comum, por exemplo, que quando nós estamos em situações desesperadoras, vocês podem pensar elencar algumas, um carro que bateu, ou então algum tipo de acidente que foi realmente bem grave, um acidente doméstico ou algo assim. Em geral, é comum e correto que nós cheguemos dessas pessoas numa espécie de consolação, sabe?
A gente chega a elas para consolar essas pessoas, para acalentar, porque elas estiveram diante de um episódio que pode até mesmo ser traumático. Mas Jesus não faz isso com os discípulos. Jesus não acalenta ou abraça seus discípulos aqui, ele repreende os seus discípulos. Ele é duro e ele é sério com os seus discípulos aqui. E existe uma razão por trás disso. Porque por mais que eles estivessem diante de uma circunstância que seria até difícil para nós, eu acredito que muitos de nós nos identificamos com o desespero dos discípulos aqui diante de uma grande tempestade. Mas existe uma razão pelo qual Jesus censura os discípulos, é tão duro e tão sério com eles, que é por conta da falta de fé que os discípulos estão manifestando. Vocês vão ver o tipo de pergunta que Jesus faz para eles. Jesus vai dizer, aqui no versículo, a partir do versículo 39, vamos ler aqui, daqui um pouco mais para frente. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se e fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Olha a pergunta seguinte: como é que ainda não têm fé? Eu busquei verificar esse pequeno trecho aqui no original, e a expressão ainda está ali. Para Jesus era inconcebível que na altura da caminhada que eles estavam tendo naquele momento, até aquele momento, eles ainda não tivessem entendido quem Jesus era, a ponto de duvidar como duvidaram, e entrarem no estado de medo como entraram. O que eles fazem aqui é duvidar de Jesus e da palavra de Jesus, sim. Observe que no versículo 35, Jesus vai dizer aos discípulos: vamos passar para outra margem. Jesus afirmou que isso aconteceria. Mas os discípulos, quando vem a turbulência, quando vem a tempestade, eles acreditam mais nas circunstâncias do que naquilo que Jesus tinha dito. Jesus disse que eles passariam para um outro lugar, que eles passariam para outro mar. Mas quando o vento e a tempestade vem, eles se desesperam. Então eles duvidam. Se Jesus disse que eles passariam a outra margem, é porque isso de fato aconteceria. Esses homens presenciaram diversos milagres, presenciaram diversas ações de Jesus Cristo, presenciaram diversas palavras dadas por Jesus, estavam 24 horas por dia ouvindo Jesus ensinar. No entanto, ainda assim eles duvidam dele. De fato, isso tem grandes implicações para a nossa vida com Jesus Cristo. A implicação que eu quero considerar com vocês é que até aquele momento, na caminhada dos discípulos com Jesus, eles aprenderam e vivenciaram Jesus o suficiente para terem uma fé firme e uma fé bem nutrida, para que então eles não pudessem de alguma maneira titubearem naquele momento. Mas esse trecho, assim como outros trechos no Evangelho de Marcos, mostra a distração dos próprios discípulos em relação à vida e ao ministério de Jesus. Eles nunca estão atentos ou apercebidos, pelo contrário, eles se distraem. E por isso perdem a oportunidade de naquele momento ter uma fé que sustenta a caminhada deles ali, que os sustenta diante de uma tribulação. À medida da força da nossa fé e estarmos atentos a Jesus, percebendo Jesus e sendo nutrido do conhecimento de quem Ele é, do que Ele faz, do que Ele diz. Os discípulos, ao desviarem a atenção disso, o que vai fazer com eles aqui, o que vai acontecer a eles aqui, é que eles simplesmente vão se desesperar por não estarem com a fé nutrida e com a fé firmada quando deveria estar. Queridos, à medida da força, firmeza e de quão nutrida pode estar a nossa fé, é a medida do conhecimento que nós temos de Jesus e do quanto nós vivenciamos a realidade de Cristo. Se nos distrairmos dessas coisas, o que vai acontecer é que chegará situações onde a nossa fé não vai permanecer firme. Ela vai titubear, ela vai questionar o próprio Cristo. A falha da fé dos discípulos não está em acreditar se podem atravessar ou não, mas está em duvidar de Jesus. Essa é a falha essencial da fé dos discípulos. É quando o coração deles não estava corretamente firmado naquele que é o objeto correto da fé, que é Jesus Cristo. Mas eu quero passar com vocês, já para o nosso terceiro ponto, na seguinte consideração: qual foi a falha crucial da fé dos discípulos?
o que eles deveriam ter aprendido e entendido sobre Jesus, que até aquela ocasião ainda não havia acontecido. E o nosso terceiro ponto aqui, que vai se concentrar a partir do verso 39, é sobre a divindade de Jesus, o fato de Jesus ser Deus. Leiam comigo esse trecho bíblico, não em voz alta, mas ouçam a leitura. Um texto que nós já lemos aqui, mas que é crucial. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se e fique quieto. Até aquela ocasião, muitas coisas da caminhada dos discípulos com Jesus já havia acontecido, como nós já mencionamos. Muitas coisas da própria identidade de Jesus já havia florescido diante dos discípulos. É importante mencionar alguns. Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28, ele demonstra que tem autoridade sobre os demônios, uma autoridade, portanto, sobre-humana, uma autoridade régia, ou seja, alguém que possui governo. No capítulo 1 ainda, verso 32 e 34, Jesus faz uma série de milagres extraordinários sem precedentes, o que mostra que ele tem poder para operar milagres quando ele quer e na ocasião que ele quer. Em Marcos capítulo 2, verso 5 ao verso 12, Jesus ele cura um paralítico, ele cura um homem lá que está num estado terrível, e ele vai dizer o seguinte ainda para esse homem: os seus pecados estão perdoados. Então Jesus demonstra que ele tem poder e autoridade para perdoar pecados também. Em Marcos capítulo 2, versos 23 a 28, são versículos que depois vocês podem considerar, podem ler. Ele vai dizer o seguinte, de que ele é o Senhor do sábado, do grande chamado dos judeus. Irmãos, ninguém pode dizer isso sendo simplesmente um homem. Ninguém pode fazer essas afirmações e demonstrar tamanho poder e autoridade se ele for tão somente um homem. Mas o que Jesus é além do que um homem é. E esse versículo bíblico aqui que nós acabamos de ler, Jesus chegando ao mar e dizendo: acalme-se, fique quieto, é crucial. Parece que é o clímax dessa relação, desse desvelar de Jesus para os seus discípulos. É o clímax disso. Você só vê alguém dizendo acalme-se, fique quieto para os ventos uma vez ou algumas vezes, e isso no Antigo Testamento. E só tem uma pessoa que faz isso. Eu quero levar vocês até alguns trechos de Salmos. Alguns, não apenas um trecho, para vocês verem como isso é um testemunho forte no Antigo Testamento. Salmo de número 65, versículo 7. Salmo de número 65, versículo 7. Davi aqui está dirigindo palavras de adoração a Deus. E olha o que ele vai dizer. Salmo 65, versículo 7. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Bem interessante isso. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. É o que Jesus fez aqui, nessa narrativa. Mais um salmo, Salmo de número 89, versículo 9, um pouco mais à frente. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Novamente, o salmista está referenciando a ação de Deus aqui diante do mar. Deus pode conter e acalmar a fúria do mar e o poder do mar. Salmo de número 93, verso 3 ao verso 4, aqui nós vamos finalizar esse trechinho de Salmos. 93, verso 3 e 4. Levantem os rios, ó Senhor, levantem os rios do seu bramido. Levanta os rios com seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Novamente, o poder de Deus de subjugar a velocidade, o poder do mar. Irmãos, em todo o Antigo Testamento, tais coisas como silenciar o mar só são aplicadas a Deus. Porque Jesus então diz ao mar assim: aquieta-te, fique mudo.
Porque Ele é Deus. Ele possui autoridade divina. E aqui é o grande contraste do texto. E é aqui que a coisa fica ainda mais bonita. Porque por um lado nós vemos Jesus dormindo, e ali ele mostra fragilidade. Sim, não é incorreto dizer isso. Jesus estava num estado de fragilidade. Jesus estava vulnerável ali enquanto dormia, cansado, esgotado, mostrando finitude naquele momento. Mas quando os discípulos chamam por ele, por conta da tempestade ali, do que estava acontecendo, Jesus, ele se levanta com a voz da onipotência, e ele manda que os ventos se calem, e eles se calam. Nós vemos a perfeita manifestação do Deus homem aqui numa história. O Deus que dorme e o homem que é Deus, e ordena e as coisas se fazem como Ele quer. O eterno que experimentou a finitude, o glorioso que está experimentando humilhação, o forte que experimenta a fraqueza, tudo isso se vê tão somente na pessoa de Jesus, sendo Ele Deus e homem. É o que está acontecendo aqui. Por isso esse texto é bonito e nos leva à adoração. Nós experimentamos e enxergamos mais da natureza de Jesus ao contemplar esse trecho bíblico aqui. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E essa é a tese central do que eu quero provar para vocês a partir desse texto bíblico, a partir dessa narrativa. O Deus que se cansa aqui na pessoa de Jesus. Quando nós, portanto, nos deparamos com a pergunta dos discípulos aqui, no versículo 41, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E quando nós olhamos trechos anteriores, esse tipo de surpresa que os discípulos estavam tendo, era o tipo de surpresa que a multidão e a oposição tinha. Mas agora, pela primeira vez, quem está surpreso são os discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este homem que até o vento e o mar lhe obedecem é Deus e Deus encarnado. Esse é o homem que está aqui, Jesus Cristo, glorioso Deus. Quais implicações que pensar na humanidade e divindade de Jesus presente nesse texto traz para a gente? A primeira implicação que eu quero trazer, que é a nossa aplicação aqui, o momento de reflexão sobre esse texto, é que pensar no fato de que Deus se fez homem e experimentou a tempestade, o cansaço, o sono como nós temos, como a nossa experiência evoca, traz valor ao que a humanidade é. Evidente, não estou excluindo o fato de que sim, os homens caíram, são depravados, os homens se desviaram da lei de Deus e quebraram a sua lei, os homens são como o pó da terra se comparado à transcendência, à grandeza de Deus, nada disso é negado aqui. Mas Deus assume a forma do homem e não se torna menos digno por conta disso. A partir do momento que nós vemos Deus encarnado em Jesus, o nosso olhar para o significado de ser humano deve ter implicações maiores, de maior gravidade, de maior consideração. Nós estamos num tempo que coisifica pessoas, já viu isso acontecer? Trata pessoas como objetos, coisas do seu utensílio particular. Quando consideramos que Deus é homem e toma parte da humanidade, isso não pode mais acontecer. O fato de Jesus, de Deus ser homem em Cristo Jesus, faz com que nós venhamos derrotar tendências ascéticas. O que quero dizer por ascetismo? Pessoas que negam o valor do corpo, negam o valor da matéria em muitos sentidos. E por que eu preciso dizer isso aqui? Jesus, como homem, ele não agiu e vivenciou a realidade da vida como se fosse uma máquina, que estava ali apenas para poder trabalhar, ou para adquirir coisas, ou então, enfim, seja para qualquer coisa que os propósitos das setas geralmente acontecem. Jesus não estava aqui apenas para poder viver uma espiritualidade, ou então as questões religiosas da vida. Jesus também dormiu e descansou. Sabe aquelas ideias que se tem normalmente de que trabalha enquanto eles dormem? Isso não é bíblico. O Filho do Homem descansou aqui, isso precisa ser considerado. Deus deu descanso para o homem. Quando nós percebemos Deus em estado de finitude em Cristo, precisamos considerar de que nós mesmos não somos máquinas e não somos onipotentes.
mas sim que nós somos finitos e coisas como descanso, coisas como as questões relativas à vida ordinária precisam ser consideradas e valorizadas. Existem outras implicações da humanidade de Jesus. O fato de que Jesus, ele empatiza conosco. Jesus, ele tomou parte da nossa natureza. Ele sabe o que são os nossos cansaços, sofrimentos, dores e angústias. Ele experimentou isso em si mesmo. Portanto, Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer que, por conta disso, Jesus intercede por nós, à destra do Pai, como quem experimentou as nossas mazelas e misérias em si mesmo. Temos um Salvador que se solidariza com as nossas circunstâncias, porque Ele a experimentou na pele. O fato de Jesus Cristo ser Deus precisa trazer implicações práticas para a gente também. Por Ele ser Deus, tudo o que Ele disse no tempo e no espaço tem peso de eternidade. Tudo o que Ele disse permanece para sempre. Jesus disse coisas grandiosas nos Evangelhos. Ele disse, por exemplo, que Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por não ser apenas um homem dizendo isso, mas Deus dizendo isso, isso tem implicações para sempre, por toda a eternidade. Jesus disse que a nossa salvação é certa nele. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra de Jesus. As ovelhas que meu Pai me dá, essas vêm a mim, e aquelas que vêm a mim eu não vou lançar fora. Palavra de Jesus. Isso traz o fato de Jesus ser Deus e ter feito grandes promessas sobre a sua vida, para você que está em Cristo e é discípulo dele, traz segurança para nós, de que tudo o que ele diz sobre a gente aqui nos Evangelhos, em todas as demais partes da Bíblia, são coisas que vão se cumprir em nossas vidas. Portanto, que hoje a implicação de Cristo ser Deus e homem seja contemplada em glória por nós, e ao mesmo tempo tenha diversas considerações práticas que nos auxiliem em nosso dia a dia, como já listamos aqui. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos conceda graça até o final dessa semana.